e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo, quem impedirá? Aleluia, Senhor Deus. Feche os olhos. Amantíssimo Deus, tem misericórdia de nós, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos a tua bênção no meio do seu povo, Senhor. A bênção do entendimento, a bênção da compreensão, Senhor. Que as nossas visões sejam abertas e que nossos espíritos sejam tocados pelo teu Espírito. Por isso te louvamos e te enaltecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Espírito Santo. Bom, eu trabalhei na Unimix 15 anos aproximadamente. E o último ano que eu trabalhei lá foi em 2015. De 2015 para frente, eu não fui mais metalúrgico. Eu trabalhei assim de pedreiro e acabamento. Mexia com porcelanato, etc. E comprei essas ferramentas para me especializar no assentamento de porcelanato. O meu desejo era simplesmente ficar fixado somente em assentamento de porcelanato, porque é um serviço mais leve, é um serviço mais limpo. Só que não foi assim. Eu desde 2015, aí passaram-se quase 10 anos, né? Quase 10 anos, e eu passei a orar, e não era um objetivo assim, porque meu interesse mesmo era especializar somente no assentamento de porcelanato, na parte de acabamento. E eu orava e tinha visões. Toda hora que eu orava, eu via uma chave. Eu não entendia, eu ficava quieto. Aí, no último dia que eu estive aqui, na oração final, eu vi também uma chave. Aí fui na casa do irmão Jorge orar, vi uma chave, até falei ali, mas não sabia para quem era, pensava que era para ele. E acabou sendo para mim essa chave. Voltei a ser metalúrgico, né? Aquela ferramenta que eu comprei, só ficou assim para fazer mais bico mesmo, porque eu queria uma coisa e Deus queria outra coisa. Foi até bom, porque se eu estivesse trabalhando na pedreira, eu não ia mexer com a minha saúde, não ia ser médico, não ia nada. E para entrar lá, tive que ir um médico de audição e também clínico geral, né? Tiraram a pressão minha ali, a audição teve uma leve queda, mas teve. Não sei se naquele dia o carro quebrou na cidade. E eu fiquei apavorado procurando um local onde eu tinha que fazer o exame. E eu tive que chegar até a pé. Cheguei a pé, cansado lá, que eles daí também operam para a queda da audição. E na firma, fui fazer um teste, passei no teste. E aí quando foi no sábado, aí ela ligou para mim e falou assim: o senhor começa dia 27, aqui o Safira. Falei, não, passei. Aí eu trabalhei lá, fui fazer o exame. O geral foi lá, tirou a pressão, estava 16/10. Ele falou assim: o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei, acho que a passão está aqui na sua frente. Mas eu trabalhei durante o dia. E lá onde eu estava trabalhando,
calor, era um forno. Trabalhei durante o meio-dia e quando fui almoçar, porque lá eles fornecem a marmita, comi uma feijoada salgada. Quer dizer, tanto trabalho quanto a feijoada subiu a pressão. E aí ficou naquela. O médico falou assim: você tem uma doença, você tem pressão alta. Aí já pensou, Deus me levou de volta para a metalurgia para eu ficar sabendo disso daí e cuidar da pressão. Caso contrário, né, a pressão ia terminar com a vida mais cedo. E Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe trabalhar, que é uma coisa são a responsabilidade de Deus, outra coisa são a responsabilidade dos homens. O que os homens não podem fazer, aí não tem jeito, é Deus mesmo que vai fazer. Mas o que o homem pode fazer, Deus não move uma palha. Vocês sabiam disso? Por exemplo, assim, você ora para Deus abrir uma porta de emprego e não sai pegar currículo, aí já é um problema, já não é de Deus. Deus, ele abre a porta, mas o seu dever é ir entregar currículo. Não entrega currículo, agora não pode falar: olha, a porta está aberta, levante e vai trabalhar. Não, Deus abre a porta e você vai entregar currículo. Se você não vai entregar currículo, a culpa já não é mais de Deus, é sua, porque essa responsabilidade do homem. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês possam não ter visto na Bíblia o que é a responsabilidade de Deus e a responsabilidade dos homens. Olha bem, nós não vamos entrar ainda na mensagem, mas vou ler juntamente com vocês em Gênesis 2. Olha bem a responsabilidade de Deus. Gênesis 2, verso 27, mostra a responsabilidade de Deus. 27 fala assim: Deus criou o homem à sua imagem. Isso que o homem não sabe fazer. Isso daqui, somente Deus pode fazer, criar as coisas. Deus criou o homem, fez a mulher, e a Bíblia diz que Deus, criando o homem e fazendo a mulher, Deus os abençoou. E vem o verso 28, que é a responsabilidade do homem. Deus diz assim: Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Isso não é responsabilidade de Deus. Se Adão não se interessasse por Eva, né, a raça humana não existiria. Então são responsabilidade de Deus. Então os homens é filho dos homens. Estava conversando com o pastor ali. Nós viemos porque Adão se relacionou com Eva e veio a raça humana. Então nós somos filhos de Adão na raça humana. Então os homens não são filhos de Deus, entenda. Filho de Deus é só um, é aquele que foi gerado. Adão foi criado, não foi gerado. Jesus foi gerado, porque veio o Espírito Santo, pairou sobre Maria, e a Bíblia diz que ela concedeu do Espírito Santo. Então Jesus foi um ser gerado, enquanto Adão foi um ser criado pelas mãos. E nós fomos gerados por Adão e Eva. Então nós somos filhos de Adão, e hoje, por Jesus, se tornamos filhos adotivos, por intermédio de Jesus. Essa história de todos são filhos de Deus, filho de Deus é um só. Então nós somos adotados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então guarda isso na sua mente e saiba que Deus, ele tem a sua responsabilidade, mas os homens têm a sua responsabilidade. Deus não ia chegar em Adão lá, fazer ele criar atração na barra. Não, ele tinha que fazer a parte dele. Então Deus abençoou e disse: crescei e multiplicai e enchei a terra. São responsabilidade do homem. Dentro desse livro que nós acabamos de ler, de Isaías, vemos três partes nesse versículo 13. Três partes, três assuntos. Nós vemos duas afirmações, e a terceira afirmação não
Ele está dizendo que Ele é Deus e nenhum Deus além dele. Foi o que ele disse aqui no versículo 10, quando ele fala: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então ele fala: eu sou onde eu sou hoje e sou também amanhã. Então ele fala assim: eu sou Deus, é o que diz o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, é a primeira afirmação. A segunda afirmação é a seguinte: ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ele está dizendo que Ele é soberano, meu irmão. A partir do momento que Ele estendeu a mão sobre a nossa vida, não tem como a gente fugir. O que diz o salmista? Se eu descer no fundo do mar e lá fizer a minha cama, lá o Senhor está. Aí ele diz: se eu descer ao Hades e lá procurar fazer o meu esconderijo, ali também o Senhor está. Obrigado, Senhor. Aleluia a Deus. Ali também o Senhor está. Não tem como Davi se esconder do Senhor. Não tem como Davi se escapar do Senhor, porque ele mesmo ele fala: ninguém há. Essa palavra ninguém se refere a toda criatura. Pense bem numa criatura. Os anjos é criatura, os serafins, os querubins, os arcanjos, os demônios, os homens, as aves, os animais selvagens, os animais marinhos. Ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. É o que ele está afirmando, irmão. É o que ele está afirmando. Ele está afirmando, esta palavra é uma referência de Deuteronômio 32, verso 39. Está escrito lá. Olha lá comigo. 32 do livro de Deuteronômio. Ele fala a seguinte palavra em Deuteronômio 32. É a referência de Isaías 32, verso 39. Ele simplesmente, olha aqui para mim, todos irmãos, Aleluia a Deus. faz assim, ó. E você, faz assim. O que você está dizendo? Eu. Você está dizendo eu. E é o que Deus está dizendo nesse verso 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Então na segunda parte ele fala eu. Ele não está dizendo o diabo. Ele não está dizendo o arcanjo que caiu lá no céu uma vez. Ele está dizendo eu mato, e eu faço viver, eu viro e eu saio, e ninguém há que escape da minha mão. Ele está dizendo que ninguém, meu irmão, possa escapar da tua mão. Quando ele estende a sua mão, ele não, ao homem, não tem como se livrar, se escapar da tua mão. Eu até fico caçoando dessas pessoas que muitas vezes levantam o seu queixo e parece um sem Deus, irmão. Parece que ele está acima de tudo e de todos. Ele pode ir até onde for. Você sabe, eu não sei se você já soltou pipa alguma vez, que você solta a linha, solta, mas não esqueça, o pipa está lá, mas está ligado à linha, irmão. Quando a linha acabar, sabe o que vai acontecer? Então aquela pessoa
dentro desse versículo. Agora, a terceira parte do versículo é uma pergunta, irmão. E eu acredito, aleluia, que somente os crentes experientes que darão a resposta certa, porque Deus ele faz uma pergunta, mas ele olha para as suas possibilidades, para a sua resistência. Ele acredita que ele pode impedir de Deus operar. Não, Deus ele está fazendo uma pergunta, irmão. Se você analisar, quando Deus prometeu um filho a Abraão, no coração de Deus estava Isaac, mas no coração de Sara, irmão, se encontrava a dificuldade de poder gerar filho, e Abraão também, um homem já idoso. Então, tanto ele quanto ela encontraram um pouquinho de dificuldade para poder cumprir essa promessa, cumprir. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. Mas diz a Bíblia que um dia Sara, aleluia, estava ali, irmão, olhando para a sua situação. Ela atribuiu a culpa a Deus. Por um lado, eu acredito que ela estava certa, irmão, porque existe um louvor que fala assim: nenhuma folha da árvore cai, a não ser pela permissão de Deus. Então, uma mulher só pode gerar filho se Deus estender a mão. Foi o que Deus disse para Adão. Deus abençoou e disse para o casal: crescer e multiplicar. Se Deus abençoar, ela consegue gerar. Se Deus não abençoar, ela não consegue gerar. Então ela disse assim para Abraão: Deus, aleluia, Deus é o culpado por eu não poder gerar filho. Um lado, irmão, ela estava correta, porque ela estava jogando nas costas de Deus a culpa de não poder dar um filho a Abraão. Mas ela era uma senhora muito poderosa na época, ela era escrava ao seu serviço. E escrava na época, irmão, não ter, por maior opinião que ela tivesse, se ela tivesse um sonho, se ela tivesse uma opinião própria, por ela ser uma escrava, ela não tinha direito de opinar, ela não tinha direito de escolher, ela não tinha direito de sonhar. Por quê? Porque ela era uma escrava, ela era um objeto na mão de Sara e também